Porque a regulamentação, a Lei 9.709, de 98, que regulamenta a convocação de plebiscitos, porque essa lei é um mais absoluto fracasso. Ou seja, porque plebiscito é um fracasso no Brasil. Desde a criação da lei, desde antes da criação da lei até hoje, porque já tinha a previsão do uso do plebiscito como parte dos direitos políticos do povo brasileiro, que seria de votar no plebiscito, né? Só que o plebiscito não pode ser proposto pelo povo. No Brasil, só quem propõe plebiscito são os ditos malditos representantes políticos, entre aspas, os seus representantes, né? O que acontece é que nós temos uma história dos plebiscitos no Brasil. É por isso que eu afirmo que essa legislação em vigor hoje no Brasil, ela responde ao mais absoluto fracasso. Os plebiscitos apresentados no Brasil são vários. Tem alguns locais e alguns nacionais. Os nacionais todos não conhecem, né? O primeiro foi a tentativa de mudança de presidencialismo, as opções, né? Presidencialismo, parlamentarismo, monarquia. E nesse plebiscito não houve nenhuma mudança. As propostas de mudança não foram aceitas. Se o plebiscito não tivesse acontecido, teria sido melhor para nós, porque nós não teríamos gastado dinheiro público com uma proposta sem fundamento, porque não houve retorno do povo brasileiro para a proposição de mudança, para a mudança. Se não tivesse acontecido, teria não acontecido, porque não mudou nada. E isso acontece com as outras propostas de plebiscito. Isso acontece com as armas, divisão do Maranhão, divisão do Pará. Eu realmente não tenho condições de listar agora aqui. Mas as propostas de plebiscito, elas apresentam uma mudança, confiando que é o interesse desse povo que vai votar essa mudança proposta, senão não tem sentido propor o plebiscito. E o que acontece é que no Brasil nunca houve uma resposta positiva de transformação. Então quer dizer que os plebiscitos são um fracasso. Mas são os plebiscitos que são um fracasso? A ideia de plebiscito é um fracasso? Claro que não. Plebiscito é um instrumento maravilhoso, valiosíssimo. O problema é quem propõe. Essas pessoas da representação política transformaram as proposições de plebiscito em disputas. Essas propostas, elas permeiam disputas econômicas nos contextos em que elas emergem. Essas propostas sem fundamento, quer dizer que essas propostas que não têm resposta nenhuma do povo. O povo não aceita a proposta de mudança. Então a gente realmente tem que mudar a regulamentação dos plebiscitos para que o povo brasileiro tenha direito de propor plebiscitos. Assim como as leis de iniciativa popular, tudo online, proposição, assinatura, votação, tudo online e público. Tudo que é público não tem risco de fraude. Então tem que ser públicas as nossas votações, as nossas proposições. Claro que existe uma regulamentação que deve organizar a nossa interação online, né? Isso já acontece em outros países, minhas amigas, meus amigos. Isso já acontece em outros países, isso já acontece na Islândia, já está funcionando.
entendeu? O esquema já foi testado. A mudança já aconteceu lá aconteceu 2008, 2009, né? 2009 eles estavam com uma nova Constituição escrita pelo povo. Então é isso, já existe lá uma distribuição de poderes. 10% do eleitorado, que é chamado no Brasil eleitorado, que na verdade na Islândia é 10% da população com plenos direitos políticos, porque lá as pessoas são muito mais do que eleitoras e eleitores. Eleitor e eleitora é aquela pessoa que justamente vota em alguém para decidir por ela. Na nossa realidade é assim que acontece, é assim que funciona. Lá eles são muito mais do que eleitoras e eleitores, eles são proponentes e eles votam e eles vetam. Só que tudo tem uma organização. 10% das pessoas com plenos poderes políticos na Islândia vetam. Essa é a legislação que está em vigor desde 2009, que é com a Constituição que eles escreveram, promulgaram em 2009. E 2% exige que um assunto seja decidido. O povo tem poder de intervir no executivo, no legislativo, proposições. O legislativo fez uma proposta, essa proposta deve estar acessível a toda a população brasileira. Aí, com certeza, nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Milhões de pessoas, ou milhares ou milhões de pessoas vão ler. Se houver alguma questão insuficiente, nós temos que ter condições de interagir com essas proposições. O poder de decisão não pode estar nas mãos de pouquíssimas pessoas. Essa é a estrutura da corrupção, porque a tendência de quem tem esse poder é negociar com os setores e se privilegiar nessas negociações, né? Os políticos, eles fazem parte do 0,01% da população mais rica, né? A grande maioria deles, dos políticos estaduais, alguns municípios também, e vários municípios, né, estaduais e federais, e os municípios grandes também. Então quer dizer que eles ganham muito dinheiro. E a gente gasta muito dinheiro com eles. Como todo mundo sabe, que, por exemplo, na Suíça, onde o povo tem poder de mudar a Constituição, tem condições de chegar a propor uma mudança de Constituição na Suíça, o próprio povo, lá, por exemplo, o deputado não tem salário nem aposentadoria, porque não é profissão, é um cargo importantíssimo para todos. A gente está com umas coisas muito erradas aqui. Essa república é herdeira da monarquia. A gente tem condições de ver isso de uma maneira muito evidente. Nós passamos o século XIX inteiro mudando de monarquia, as monarquias, para esse sistema de representação política aí que é hegemônico hoje na organização política dos países no mundo, né? Antes das monarquias eram os impérios que nem fronteira tinham. O império, ele se caracterizava por invadir os outros povos. A economia do império ela se caracterizava por invadir e saquear povos, escravizar povos, né? E saquear os povos. E esses impérios se estruturaram a partir da escravização, que é o mais violento nível de objetificação do ser humano, né? Que o ser humano é um objeto, um escravo, como escreve sobre isso Aristóteles, 2.300 anos atrás, ele escreve isso, que os escravos são como um martelo, né? E todo homem deve ter o seu escravo, como tem o seu martelo.
Então, inclusive, nem as mulheres eram consideradas seres humanos, né? As mulheres não eram consideradas assim, do mesmo. Né? Os homens eram os homens e os homens daquele grupo dominante. Então é isso, se estruturou essa coisa desses impérios com poder centralizado, violentamente, e aí depois surgem as monarquias que propõem fronteiras fixas que foram desrespeitadas inúmeras vezes, desde o surgimento das primeiras monarquias. E, enfim, hoje a gente está aí com o fim mesmo da centralização do poder, que eu entendo que esse sistema de representação que a gente tem ainda com eles, com os políticos, ditos representantes políticos com poder de decisão sobre as vidas de todos, esse estágio é um estágio que de 2 séculos, né? Século XIX e século XX, começou no final do século XVIII, a primeira república, que foi os Estados Unidos, né? E eu entendo que justamente o destaque econômico dos Estados Unidos se deve ao fato de eles terem avançado na organização política. Eles saíram dessa coisa eles foram os primeiros que saíram da política da monarquia, né? A primeira república. Então, eles tiveram realmente uma estrutura de organização, de distribuição dos poderes à frente de todos os outros povos, de todos os outros países. E a economia deles veio a se estruturar no século XIX e a dominar no século XX. Mas só que é uma falácia. A representação política é uma falácia, como a monarquia era, como os impérios eram. Só que os imperadores eram deuses, os reis eram escolhidos por Deus e o representante político é escolhido pelo povo. Então, agora a gente está num século que está despontando essa nova forma de organização política, que é o povo ter poder sobre as leis, que realmente é o melhor caminho para a economia, para a vida, para absolutamente tudo. A gente tem que descentralizar o poder. Não dá mais para viver sob o jugo, o peso de meia dúzia de pessoas. Esse sistema já está mais do que provado que ele é absolutamente fracassado. Né? Tá aí os Estados Unidos, a primeira república representativa, caindo. É um fracasso. Esse sistema político ele não define uma estabilidade, ele não promove uma estabilidade. Ele teve um destaque quando todo mundo era monarquia, daí os Estados Unidos se transformou na república. Aí eles tiveram destaque, se estruturaram por um século, né? No segundo século, então eles tiveram, no século XX, um destaque incrível por conta de outras questões, né? A Primeira Guerra Mundial ela é apontada como uma guerra da vaidade dos impérios, né? Os impérios europeus. Inglaterra, Alemanha, todos, né? Tinha uma disputa. E então é isso. Então a gente agora sim, agora nós estamos com condições de nos organizarmos politicamente para uma vida estável, sustentável. É um absurdo que a gente continue vivendo esse sistema, porque esse sistema é o sistema da desgraça. Esse sistema político é o sistema da desgraça humana, da desgraça econômica. Não existe coerência nisso. E nós não precisamos mais manter essa condição. Faz 133 anos que nós somos república. Antes éramos monarquia. Então faz bastante tempo. Nós não temos
o sonho americano de que a república é uma coisa super, super legal. Existe uma ideia ainda nos Estados Unidos de que a República dos Estados Unidos foi uma grande coisa. Eles têm a memória de como uma coisa extremamente positiva que, né, provocou esse poder todo do século XX que os Estados Unidos assumiu. Mas, na verdade, agora eles estão vendo que o país continua com opressão sobre a própria população, né? As populações marginalizadas, discriminadas. Existe muita violência, muita revolta lá, né? Isso está cada vez mais evidente, porque tem muita gente que sofre demais nos Estados Unidos. Tem muita gente que sofre demais e que é norte-americano. Então quer dizer que esse sistema de representação política ele não funciona, porque ele ataca a base da casa, que é o povo. Que é o povo que produz, que sustenta. O povo é que sustenta uma nação. É o seu povo. Não adianta nem você ter riquezas se você não tem povo. E é isso. E a gente tem que assumir tem as relações internacionais também horríveis, as guerras, principalmente o Oriente Médio, limites de fronteira entre Ásia e Europa, os limites das fronteiras entre África, Ásia e Europa, que sempre os povos negros, amarelos e brancos sempre se distinguiram, né? E então é isso. Vou encerrar aqui que já está ficando longo a conversa. Mas é isso. A gente precisa conversar falar sobre a mudança do sistema político no Brasil. Precisamos agora. Obrigada, boa tarde.